E aí? E aí, beleza? Tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo Sua bem aqui alegria? também. Opa, hoje sim. Fui trabalhar hoje, de En- cavalo. Então, coisa boa, hein? Eu tô precisando. Ô, tá difícil ficar em casa esse tempo inteiro. Mas eu tenho ido 2 vezes por semana mexendo numa égua minha só, que é um lugar afastadinho, tá tranquilo de ir. E você tá parado em casa direto? Eu passei agora quase 20 dias em casa, ficando louca já. Só trabalhando papel, só fazendo live, preparando material para curso. Tava uma loucura. Uhum, é bom. E a live é uma coisa boa de fazer, né? Pra mim, pelo menos, tá sendo uma forma de estar um pouco mais produtivo e conseguindo conscientizar as pessoas aí de trabalho, de cavalo, que é o que a gente faz trabalhando nos cursos, né? Então acaba que a gente consegue até atingir mais gente de repente. E, enfim, é uma forma de produzir, de não tá, parecer que não tá parado, pelo menos. Parecer que Embora não tá parado. parece que, né, os dias que eu faço a live outro dia é mó legal. Depois dá um banzo de novo. Então tá, Mas deixa eu ver. bacana. É, Vamos esperar um pouquinho aí, entrar um pouquinho mais de Vamos. gente pra gente começar isso aí. Sim. Aí, Vamos. quero O falar, Emílio, mandar o um, Jonathan, ó, tem uma galerinha eu entrando aí já, de quero mandar conhecidos amigos. um salve Hum. pro Gandolf e pra Nina. São dois clientes amigos que, caramba, estão sempre por perto. Estão em casa vendo os cavalos só pela janela de casa. Eles moram num apartamento e aí fica do outro lado da rua. Puta. E eles não estão podendo ir lá. Mas quero. São, assim, clientes fenomenais. Uhum. Então, aí, Encontro Brasileiro de Horsemanship, um Ó o Lucas salve. aí. Aí, Luquinha. A galera não tá acostumada a me ver no quadro de cima, nem eu. Fico esquisito sem as letrinhas na minha cara. Não, então eu só fico aqui embaixo só. E o Lu, ele vai você acompanhando o povo aí nas letrinhas? Porque eu não Você não dou conta. enxerga, né? Você não enxerga. Não, não, filha da puta. Não é que eu não dou conta de prestar atenção nas duas coisas. Então tá. Senão eu perco o que eu tô falando, sabe? Quando eu tô falando, né? Na hora que você estiver falando, eu olho as letrinhas. Mas eu não Então vou prestar tá. atenção no C. Então tá. Ó, Uh, acho que eu vou começar, né? Eu vamos, vou. vamos. É assim, pessoal, a gente teve a ideia de fazer essa live, porque eu e o Paulinho, a gente teve uma vivência muito legal, de ambos os lados. O Paulinho é treinador, ele passou bastante tempo com cavalo de rédeas, e hoje em dia ele faz bastante manga larga marchador. E pelo meu lado, não tem, a gente não escolhe cavalo, né? Tipo de cavalo, a gente simplesmente atende cavalo porque cavalo é cavalo. E aí a gente se cruzou num encontro brasileiro de horsemanship no Rio de Janeiro. E aí a gente teve a ideia de tocar um projeto que foi muito legal, assim, momentâneo. Ele estava com um desafio, com uma égua em específico que a gente ia usar para o encontro. E a gente resolveu olhar a égua junto e funcionou muito legal essa parceria. E aí, essa ideia basicamente nasceu disso, porque o conjunto do veterinário trabalhando junto com o treinador faz com que o trabalho fique fácil demais para ambos os lados. Né? O treinador precisa de um help de um veterinário de quem ele confie, que entenda a preocupação e entre aspas, o pepino que ele está trazendo ali, né? A queixa que o cavalo tem. E para a gente, a parte veterinária, é muito importante que o treinador, o proprietário, o cavaleiro, saibam dizer e contar para a gente exatamente o que é que está rolando.
né, como resolver aquilo, a gente dá um jeito, mas a gente precisa da vivência do cavaleiro para poder ajudar também. Não é só você chegar lá e olhar o cavalo e falar, tá manco, tá torto, tá isso, tá aquilo. E foi assim que surgiu essa ideia, né? Então, Paulinho, conta um pouquinho como é que foi essa vivência e Tá, a gente vai... eu vou começar um pouco antes disso então, tá, Luli? Bora. No início do ano passado, se eu não me engano, eu tava no telefone, fuçando nos trem aí, e apareceu uma palestra online sua. Eu não te conhecia ainda, tinha ouvido falar por causa do trabalho com a Bárbara, né, de Celo, da pós da Bárbara Klein e tal, e aí eu parei para ver você falando. E aí você falando de ajuste de cela, de que é grande, que é pequeno, que tem que ajustar, que tem que moldar, que a gente tem que ter cela para cavalo e não cela para cavaleiro, igual é aqui no Brasil e tal. E aí achei muito interessante, e assim, na minha vivência de curso principalmente, né, não só de treinar cavalo em casa, mas de curso a gente mexe com muito cavalo diferente e com muita sela, tanto boa quanto ruim, mas que não cabe em cavalo, que não serve para os cavalos. E a gente tem muita dificuldade em muitos momentos por conta de não ter liga entre cavalo e sela. E a preocupação nossa como treinador sempre é, não, ela sabe fazer, não sabe fazer, tá teimando, tá embirrando, não tá preparado para fazer o movimento, ou tá preparado. Eu falei, puta, o negócio vai muito além de treinamento só, vai para a parte da saúde junto. Né? E aí no dia seguinte que eu vi a sua palestra, eu mandei a mensagem para você e falei, ô Lula, eu não tenho como fazer o que você falou de ter uma cela para cada cavalo. Eu trabalho viajando, cada semana eu tô com 10 cavalos diferentes, 5 cavalos diferentes. Então eu tenho uma cela pequena e uma grande, né, em termos de abertura da frente da cela ali. Eu prefiro usar a cela grande com a manta mais grossa, que vai moldar na maioria dos cavalos. E a nossa conversa foi partindo daí, você, né, enfim, você falou um monte de coisa legal nesse dia, que é melhor usar dessa forma do que pegar uma cela justa que não tem como mexer. E aí a gente foi conversando até que surgiu o encontro de horsemanship aqui em Patidal Férias, que até o Lucas está aí, a gente organizou junto. E aí eu fui ver, né, contando da vivência agora, antes do dia do curso, do encontro de horsemanship, eu fui ver a égua com o Lucas. O negócio começava na sexta-feira, acho que na quinta ou na quarta-feira a gente foi ver a égua. E na hora que o Lucas pegou a égua no piquete, ela já veio meio tortinha, meio com a cara pro lado, assim. Né? E a Luli também, quem não sabe, ela é quiroprata. Quiropraxista ou quiroprata que fala? Os dois, um ou Ah, outro. ela é as duas coisas, então. A Luli trabalha com quiropraxia. E eu lembrei dela, na hora que eu vi a égua, eu montei na égua, a égua tava loucaça, querendo correr. E você via que a égua estava irritada. Ela não era uma égua brava de querer pular no chão, de querer morder. Ela não era brava, não era mais montada. Ela começou a ficar muito angustiada e incomodada. E eu falei, puta, essa égua tá sentindo dor. E aí quando a Luli chegou, se eu não me engano, na sexta-feira à noite, não, sexta-feira de dia, na quinta noite, na sexta de dia. Eu falei, ô Luli, vamos dar uma olhada na égua comigo, porque essa égua, ela precisa de sua ajuda. O negócio dela é além do treinamento. O exercício que eu vou fazer com ela aqui, ela não vai dar condição de fazer do jeito que ela tá. Eu vou brigar com ela à toa. E eu acho que tem coisa pra você fuçar nessa égua e vai ser legal, porque eu quero ver você trabalhando, que eu nunca tinha visto. Ela era uma Né? égua que a gente ia usar na demonstração durante o encontro, não era? Eu ia fazer os exercícios nela durante o encontro, eu ia apresentar o meu trabalho, era exercício para cavalo mangalarga, para cavalo de marcha, né? Não era mangalarga mostrador, cavalo de marcha. E aí o Lucas arrumou essa égua, uma égua pampa, que já foi em pista e não sei o quê. E na hora que eu vi, eu falei, essa égua tá torta, ela tá, né, do jeito que eu falo, é diferente dela, ela tava empenada, né? Precisava desempenar a égua. Ela tava o tempo inteiro pra esquerda, assim, não... E aí a Luli foi, olhou, viu que a égua não tava legal, mas de cara ela falou, não, tira essa... Eu levei minhas celas todas que eu tenho em casa, tem 4 celas aqui em casa, desde cela do mangalarga mostrador até uma cela de rédeas. Tem cela para domar, tem um punhado de coisa. De tambor, rédeas e tal. E aí a Luli de cara falou, não, coloca essa cela de rédeas sua que eu acho que vai ser melhor pra égua. E aí eu de cara coloquei a cela e a égua já deu uma acalmada. Eu falei, puta, Luli, a égua melhorou. Você, né, qual que é a mágica desse negócio? E assim, melhorou, mas longe de estar boa. Né? Isso é importante de falar também. Ela melhorou, mas longe de estar boa. Eu falei, Luli, mas eu acho que ela tem aqui alguma questão assim e tal.
do corpo dela, que é torto, tá torto, ela tá empenada essa égua, ela não tá reta na hora que eu ponho ela reta, ela não fica reta. E aí você foi e ainda mexeu com ela na quiropraxia, e aí ela melhorou mais ainda. No final acabou que a gente não usou a égua para não exigir demais dela no encontro, a gente usou um outro cavalo que deu uma condição melhor de mostrar o trabalho. Não adianta a gente querer assumir esse desafio que, né, ia ser ruim para a égua e, enfim, ia ser ruim para tudo. Né? E assim, pelo jeito que eu mexo, que eu lido com o cavalo, pelo jeito que a Luli também lida e várias pessoas conhecidas lidam, a gente sempre está pensando e deve pensar em prol da saúde do cavalo, né, da saúde física e mental. Então não adianta comprar essas brigas que não vai ser produtivo para ninguém, né? E aí a gente trocou e tal. E aí a égua foi fantástica, assim. A gente até na hora que a Luli apresentou o trabalho dela, a gente colocou a sela de marchador de novo na égua. A égua ficou, né, ansiosa de novo, ficou inquieta de novo. Pôs a sela de rédeas em seguida só para mostrar a diferença e a égua acalmou tudo de novo. A égua pesava na hora que ela estava brava com a sela, ela pesava na boca, arrastava para frente, você tentava acalmar, ela com um regalado, tensa, mas tensa mesmo. E com a outra sela a gente conseguia controlar mais ela já estava mais reta também, um pouco menos empenada, a Luli desempenou ela, ajustou, que nem vocês falam, né? Ajustou ela estava um pouco melhor, mas ainda mesmo ela estando melhor, quando colocava a sela de marcha, ela voltava a ficar ansiosa, angustiada, né? E aí, assim, o que eu sempre tenho feito, Luli, nos meus cursos, e tem muita, né, com certeza tem muito mais coisa ainda, eu vi você falando, acho que 2 vezes, né, na Universidade do Cavalo, e aqui no Encontro Nacional, Encontro Brasileiro de Horsemanship, eu vi você falando 2 vezes, mas eu sempre estou tentando conscientizar as pessoas de procurar sela para cavalo e não para cavaleiro, né? O pessoal experimenta a sela na bunda nossa, não no lombo do cavalo. E sela tem que experimentar no lombo do cavalo, não na bunda do cavaleiro. Não é mesmo? Mais ou menos, né? Mais ou menos aí. Então vai, ajeita aí. Ajeita Enfim, aí. eu acho que o intuito aqui, na verdade, é a gente trazer essa via de mão dupla que a gente conseguiu. O intuito era que a égua fosse para os exercícios de demonstração, né? No final das contas, ela ficou tão legal que a gente ficou com um pouco de dó de usar ela como uma demonstração de um animal que estava dando pepino. Por quê? Porque a gente conseguiu, com 2 approaches, conseguir colocar ela numa condição de trabalho muito melhor, né? Uma das condições foi olhar qual era a limitação que ela estava apresentando física, que nesse caso a quiropraxia agiu, mas poderia ter sido qualquer outra técnica veterinária, ou mesmo um veterinário para fazer um exame, para ver se ela tinha alguma dor, alguma coisa, né? Então, o que eu quero trazer é que é muito legal o veterinário tá presente nesse momento dessa troca, né? Trocou o domador ou foi para a doma. E o outro approach, assim, a gente escolheu juntos qual era a cela, qual o material que a gente queria. Por quê? Você falou assim que a gente devia escolher para o cavalo. Só que se eu não tivesse escolhido para ela e para você, Sim, dos dois. a gente ia estar numa complicação, porque ia estar legal para a égua, mas quando você fosse montar, você ia estar olhando a sua postura, desbalanceando a postura, um monte de alterações que poderiam acontecer. Então, essa parte muito legal. E eu me lembro, sempre que a gente faz esse trabalho, eu me lembro que quando eu trabalhei na Global Ecos, aqui em São Paulo, que foi uma das feiras grandes que o Fernando Rolim trouxe. Sim. E o Fernando Rolim trouxe muito gringo para falar de horsemanship. E um dos gringos, até ficou uma piadinha, Luli, você pagou o gringo, né, para ele falar de você e tal. E, na verdade, realmente isso não tinha acontecido. Mas todo o esquema era que o gringo colocou 300 pessoas na arena e a primeira coisa que ele falou assim: vocês querem que eu mexa no cavalo, na mula? É um cara especializado em mula. Então tá, meu valor é X.
Só que antes de vocês me trazerem esse animal e eu pagar esse valor, e vocês me pagarem esse valor X, esse animal vai vir com a coluna examinada por um veterinário, então ele queria quiropraxia ou osteopatia no cavalo, dente, então ele queria o animal entregue para ele com a boca feita, então sem dente de lobo, com as capas organizadas para ver se tinha capa ou não tinha capa de dente e tal, e ele queria um ferrador de confiança. E na verdade, se você for olhar, a base do cavalo que vai... A base que vai para a doma é essa. Não adianta o cavaleiro sentar e a boca do cavalo tá ruim e ele ter que lidar com isso. A coluna, a questão não era nem a sela, né? Mas a coluna em ordem. A coluna em ordem para ele poder começar um trabalho. Porque a partir daí, o trabalho é você ensinar a mula, o cavalo, o que é para ser feito, e dali para frente entregar o trabalho feito do horsemanship para o proprietário, né? Que é quem vai montar. Então... E o comum é a gente pensar só na boca. Ah, tem que fazer dente. Faz dente antes de domar. Peraí, filho. Faz dente antes de domar. Se fizer dente, eu domo. Senão, não. Ninguém pensa no lombo, né? E assim, até o que eu quis dizer da sela, de escolher a sela para o cavalo, é que quando você... Pelo menos eu penso bastante desse jeito, assim. Quando eu sei que tá tudo bem pro cavalo, se não tiver bom pra mim, né, às vezes eu monto numa célula que é ruim pra mim, que eu não tô legal em cima. Aí eu falo, não, agora não tá bom porque eu não tô dando conta de fazer melhor. O cavalo, ele tá numa condição, talvez esteja numa condição melhor para ele trabalhar. Se o problema tá comigo, eu não vou cobrar muito dele e acabou o problema. Não é diminuir o problema, pelo menos. Mas o ideal é ter a célula boa pros dois. Né? Mas isso que você falou é super importante. Né? É o sonho de todo mundo que doma e treina cavalo. Fala, não, você vai trazer o cavalo, então tá bom. Manda para ver se o lombo dele tá tudo legal, se a boca dele tá toda legal. E até a frase que a gente pôs aí para chamar o nosso trabalho, né, a nossa live, foi... que para mim é fantástica essa frase. Eu sempre gosto de estar repetindo ela. E eu escutei num dia, jogando conversa fora, em beira de cerca, com um treinador de cavalo de enduro até, o Guilherme, que é até do interior de São Paulo. Que ele falou, o cavalo ele se movimenta com as patas e funciona com o lombo. Se o lombo dele não tiver sadio, ele não dá conta de fazer nada. Um cavalo de enduro ainda, ele mexe com alta performance ainda do enduro, um cavalo que anda 100 e tantos quilômetros, não sei o quê. Se ele estiver mais ou menos, tá uma bosta. Tem que estar zero, tem que estar voando. Mas não tem mais ou menos pra esses caras. Né? E a gente tem... Oi. O Belo tá aqui falando, né? Na teoria, na prática chega tudo dolorido e problemático. E aí, cara, né, é onde a gente sofre, que a gente tem que ficar e deve ficar fazendo um trabalho de base, de chão, para ir melhorando a vida do cavalo, com o que a gente dá conta de fazer. Né? Não é todo dia que a gente tem a Lule perto que dá para chamar, nem todo proprietário que dá conta de chamar. Né? Tem um monte de questão junto aí. Então a gente tem que, né, o que eu acho que a gente tem que fazer de importante sempre é conscientizar as pessoas que existe o melhor para fazer, que existe o ideal para fazer. E ver o que elas dão conta de fazer próximo do ideal. Né? Acho que esse que é o mais legal. Assim. E aí a gente vai trabalhando em cima disso daí. Né? Eu acho que isso daí que é o... Ó, a Gabriela tá aí também, a Gabi. A Gabi comentando que os profissionais nós profissionais temos que dar consciência aos proprietários. É muito legal. Aqui a gente tem... gente que mexe com a doma, a gente tem proprietário e cavaleiro, a gente tem veterinário, então a gente conseguiu fazer um mix aqui muito legal de gente que realmente é importante para a gente, para que todo mundo fale a mesma língua, né? Não adianta o proprietário cobrar um cavalo pronto, excelente, se a doma e a parte veterinária não tiver bem feita. Sim, uma coisa, Luli, né? Até só rapidinho, o Emílio aqui falou aqui uma coisa bacana e perguntou qual que é a importância do trabalho de chão bem feito antes do animal ser montado. Né? Então, Emílio, você me conhece já há bastante tempo, eu hoje em dia tenho trabalhado bem mais os cavalos do chão, cara. Depois que eu comecei a também ter mais consciência disso, eu também tenho trabalhado mais os cavalos no chão, cara, porque eu acho que é importantíssimo muscular o dorso lombo deles para eles darem conta de carregar a gente em cima. É simples a conta.
Um né? bom E eu, trabalho de um chão, bom trabalho, ele lógico. encurta o trabalho de cima, o trabalho, o ensinamento de cima em 50%. Uhum. O que É, vocês eu, colocam no trabalho de chão, adianta quando vocês forem montar o cavalo e, olha, lá na frente, o um Emílio faz cavalo um bem trabalho educado. fantástico. O Emílio faz umas coisas fantásticas do chão. Ele trabalha bastante os bichos do chão. É bem legal aí. E de cima também, né? Mas do chão é onde eu mais admirava. E ele estava mais distante, eu e ele, assim, vamos dizer. Eu Né? não trabalhava tanto. Tem uma pergunta aqui em cima, só para a gente não comer bola e eu não deixar de responder as Joia, vai, pessoas. coordena esse negócio aí, Lúlia. Ajeita aí. O Ricardo, que é esse amigo meu, ele assistiu uma live, foi muito legal outro dia, que um amigo nosso, fotógrafo aqui em São Paulo, Marcum, está fazendo uma série de lives. Aliás, quem quiser participar, acho que quase todo dia ele está entrevistando um cavaleiro, nacional e internacional, cavaleiros de salto. Não sei se ele já mudou o approach, ele pensou em fazer isso, mas... e ele entrevistou o Sabino, cavaleiro português, se eu não me engano, espanhol ou português, eu não me lembro direito, que na verdade foi um cara que começou a desenvolver uma linha de sela de hipismo clássico, né? Uma linha que ele realmente deu o nome dele para a sela. Vem pouco para o Brasil, a sela é muito boa. Tem uma característica que ele tem umas cores lindas de couro, mas isso é bem coisa de menininha mesmo. E aí ele falou bastante sobre Ele é sela. E foi português. português. É. E assim, ele foi muito legal porque ele é um cavaleiro que trouxe para os outros cavaleiros o tema de sela, de que sela era muito importante. E a gente raramente vê isso, né? A gente vê o veterinário insistindo, insistindo, insistindo no negócio de sela. E aí o Ricardo pergunta aqui, né? Quer dizer, ele fala assim, que o Sabino comentou na live sobre a influência da sela nos aprumos dos cavalos, principalmente os cavalos novos. É muito legal isso, falar de aprumo. Eu amo falar de morfologia e aprumo, e depois que eu comecei a ter aula sobre morfologia e aprumo, a minha vida mudou muito, porque explica muito. Eu acho que todas as pessoas envolvidas com o cavalo, sejam cavaleiros ou tecnista, veterinário, deveriam fazer aula de aprumo e de morfologia para aprender como escolher legal um potro, um cavalo. E aí, o que acontece aqui, Ricardo? Se você sela o seu cavalo, principalmente os mais novos, de uma maneira errônea, vou dizer assim, um costume brasileiro que a gente tem de colocar a sela lá para cima na cernelha para estabilizar mais a caixa torácica do cavalo, para ter um movimento mais estabilizado, para ter uma saída boa durante o salto, a gente faz com que o peso do cavaleiro sobre a gravidade e no centro de equilíbrio do cavalo fique deslocado para frente, mas jogando o peso para trás. Quer dizer, isso é um dos erros que a gente pode cometer. E o cavalo potro novo, ele não tem maturidade muscular para conseguir segurar tão bem um peso de cavaleiro mais sela, em um lugar onde ele não consegue trabalhar um músculo inteiro para segurar. Então, é só uma parte do músculo que segura a sela e o cavaleiro. Aí, o que acontece? Ele começa a fazer uma lordose na lombar para tentar compensar o peso que ele não aguenta. E nisso, ele abre o cavalete, que a gente chama de anteriores e posteriores. Então, o anterior fica um pouco mais para frente e o posterior um pouco mais para trás, para conseguir sustentar o peso do cavaleiro. Só que o que acontece aqui? Aqui ele começa a alterar o aprumo, porque o cavalo vai fechar as epífises a partir dos 3 até os 10 anos de idade. Cada parte... Até os 10? Até os 10. A coluna vertebral já está provada que fecha aos 10 e não aos 8, como diziam antes. Uhum. Então, cada parte articular e óssea vai fechando com uma idade. E quanto mais peso a gente coloca num animal novo que não está preparado, ele começa a entortar as articulações e as partes ósseas para conseguir suportar o peso do cavaleiro.
Por isso que nós, veterinários, não indicamos que aos 3 anos o animal esteja montado. Para a gente, sim, existe raça, existe potro sem futuro, existe aprovação de garanhão jovem, mas a gente não indica um cavalo montado aos 3 anos, porque ele não tem maturidade nem articulação suficiente para segurar com propriedade esse trabalho todo em cima. Me dá um ok aí se eu respondi vocês. Vai ter pergunta pra caramba, Luli. É? Vai acompanhar esse trem aí. Que mais? Cadê? A Gabi falando, né? Alinhar as ideias com os outros profissionais, vet, ferrador e tratador. Eu gosto de colocar sempre nas minhas palestras uma imagem que é um círculo. Dentro do círculo tem um cavaleiro, por um acaso, num cavalo de salto, né? Fazendo a parábola sobre o salto. E nas laterais da foto, eu coloco todas as pessoas envolvidas com esse conjunto, né? A pessoa que desenvolveu a ração, o veterinário, o treinador, o tratador. Se a gente não tiver uma conversa em sincronia com todas as pessoas que estão trabalhando aí, a gente não consegue fazer com que aquele conjunto do centro do círculo, que é o nosso objetivo, que ele seja totalmente um sucesso. A gente vai estar sempre corrigindo uma coisinha que saiu da vertente. Então, a conversa muito franca, honesta, ética e leal é essa, falar com todo mundo que está envolvido com aquele cavalo, né? E é importante, Lula, eu acho, nessa história aí do grupo, né, vamos dizer assim, é que todo mundo tem importância, né? Todo mundo é fundamental para o sucesso de todo mundo, vamos dizer assim. Todo mundo está envolvido na mesma história junto. E uma coisa que eu cada vez bato mais na tecla é que todo mundo que lida com cavalo é treinador de cavalo. Sabe? Não, o treinador é ele, eu sou ferrador, não tô nem aí pro treinamento. Falo, não, cara, você tá treinando também. Se você pega no casco e dá uma brigada com o cavalo e larga de lado, enfim, e bate no cavalo, sem tá sabendo o que tá fazendo, você tá treinando mal o cavalo. Se você pega o cavalo de um jeito bacana, o cavalo aceita a sua mão nele, levanta o pé, entrega o pé e o trabalho sai na paz, você tá treinando bem o cavalo. E, inclusive, o dono do cavalo, que vai dar cenoura para ele fim de semana, o filho do dono, a mulher do dono, o pai e a mãe do dono, todo mundo está treinando o cavalo. Né? E acho importante, né? Quando a Gabi até falou aí, eu falei também de conscientizar os proprietários, conscientizar inclusive disso. Falar, cara, você não vai chamar qualquer ferrador, você vai chamar o ferrador que eu achar melhor, porque trabalha na mesma linha que eu. Né? Eu acho que... E a gente ainda tem que falar pro dono, falar, filho, não faz desse jeito com o seu cavalo, porque desse jeito você vai deixar ele mal educado. Né? Uma coisa que eu gosto muito de falar com o cavalo, com os donos, com as pessoas, não é que vai ser bem treinado ou mal treinado, ele vai ficar bem educado ou mal educado, que é igual gente, é igual criança. Né? Não tem nada pior do que uma criança mal educada. Um cavalo mal educado, então, se ele der um tapa na hora errada, né? A brincadeira dele é mais doída que criança. Então a gente tem que ter os bichos bem educados, assim. Então todo mundo vai estar treinando junto nessa história. Todo mundo participa igual, e a responsabilidade de todo mundo é a mesma. Né? Não tem um mais responsável que o outro. Tem uma coisa que eu considero muito legal, que eu tenho 18 anos de formada, né, agora, mas eu vejo o cavalo desde que eu nasci. Eu percebo uma diferença grande nos últimos anos. Sempre existiu um negócio assim, a cúpula veterinária, né? A cúpula veterinária. E as coisas mudaram, estão mudando. Por quê? A decisão, o cavalo é de quem? Do proprietário. Puta, isso é fantástico de pensar. Mas ele está pagando quem, né? Ele está pagando o veterinário. O veterinário dele tem que ser aquela pessoa que vai dar o auxílio, mas ele também está pagando o treinador, ele também está pagando o ferrador, ele está pagando quem dá a comida. Então, tudo isso tem que estar num acordo. E aqui vem aquele negócio que eu adoro falar. Não deveria existir competição nesse mundo. Por quê? Porque tem cliente para todo mundo e tem tudo de todo jeito. Não adianta abraçar o mundo porque a gente não dá conta. Mas existe cliente para todo tipo de gente. Sim. Eu, por exemplo, gosto
das coisas assim, sim, do meu jeito, mas eu tenho clientes do meu jeito. Eu gosto de cliente que dá valor para o cavalo que tem, que se preocupa. Se o cara olhar para mim e falar assim, faz aí o que você quiser que tanto faz para mim, ele já não é o meu cliente, tá? Eu me dou o direito hoje, com 18 anos de profissão, eu me dou o direito e o luxo de falar assim, quer saber? Não Não quero quero mais mim, não. atender isso, não quero mais. Então, o mundo está mudando. Antes, a gente não tinha muita opção, a gente aceitava qualquer coisa. Hoje, a gente tem que fazer com que esse círculo de pessoas e profissionais ao entorno do cavalo e cavaleiro sejam o melhor. Porque aquele conjunto tem que ter sucesso, ou competitivamente, ou que seja de hobby. O cavaleiro tem que estar feliz no fim do dia. O cavalo tem que estar feliz no fim do dia. Feliz. Senão aquilo não tem mais, né? Não tem sentido. Para mim, não perde sentido. Não tem sentido. Eu acho bem isso daí também, né? Até, ou seja, eu fiz uma live com o pessoal lá de Viçosa, da universidade, do grupo de estudo de equicultura. E aí a gente começou nessa conversa de bem-estar do cavalo e tal, e aí o povo tinha algumas pessoas contra a competição e não sei o quê, e que judia demais do cavalo e tal. Eu falei, não, então você pode competir sem judiar, né? Vendo o que o cavalo pode ter de melhor, e ele tendo condição de fazer é ótimo e tal, e beleza. Aí alguém lá perguntou, mas você acha que vai diminuir o número? Você acha que é um caminho mudar isso para o pessoal pensar no bem-estar e acabar a competição? Não, acho que não vai acabar a competição, acho que tem mercado para todo mundo. Só que eu acho que hoje em dia os donos de cavalo estão tendo mais consciência do bem-estar dos cavalos, estão tendo mais acesso à informação também, que é muito legal, né? Eu acho assim, sempre que eu estou trabalhando com as pessoas, né? Uma das brigas que sempre tem, você falou da cúpula veterinária, o treinador também tem isso, e tem muito treinador que tem birra de dono de cavalo. Aí fala assim, ela vem dono do cavalo montar aqui, vai estragar o cavalo, vem o proprietário montar e vai estragar o nosso serviço. Mas, cara, mas você tem que ver o que ele quer para ele, pro cavalo dele, né? Ele não quer levar esse cavalo para Nacional de Rédeas, para Nacional do Mangalá Mochador, ele não quer isso, ele quer montar no cavalo divertido. O cavalo é de quem, né? Do dono. Falei, cara, quem paga as contas é ele, o cavalo é dele, o cara tem que ser feliz, cara. E uma das coisas que a gente tem que dar conta, né, do mesmo jeito que é com o ferrador, com o veterinário, com o tratador, a gente, como treinador, tem que dar conta de escutar o proprietário, né, de ver o que ele realmente quer do cavalo, para você conscientizar ele. Cara, se você quer levar esse cavalo para uma competição, ele não vai ser um cavalo de prova, não adianta você moer ele que ele não vai ser, ou então ele vai ser, e pode ser que eu não seja o treinador para isso, você vai levar para outro cara, porque eu não vou dar conta de treinar do jeito que você quer, eu vou respeitar tudo e não vou chegar no pôr do futuro para você. Eu acho que uma coisa bem legal aqui é isso que você está falando agora, né? É ter a humildade de entender que talvez você não seja o perfil que aquele proprietário está querendo. Então, às vezes fala assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu acho que tem uma pessoa que vai conseguir suprir as suas ideias, suas necessidades de uma forma melhor. Eu acho que isso é uma ideia bem legal. Não sei se a galera aqui concorda ou não, né? Eu parei numa pergunta aqui, nem subi mais a tela, mas eu acho que é meio por aí. E uma coisa, Luli, que eu acho, que eu vejo por mim até, né? Eu até já competi, já fiz umas provas legais e tal, já ganhei umas provas, enfim, já passei muita raiva também, mas já ganhei umas provas. Eu acho que a gente tem que se conhecer o suficiente para saber que tipo de profissional que a gente é. Porque eu acho que tem, por exemplo, montando cavalo, tem o cara que é domador e apaixonado com doma e adora domar, mas não dá conta de treinar um cavalo para fazer algumas coisas um pouquinho mais à frente. Tem gente que não doma tão bem, mas é o cara que vai preparar o cavalo, que vai deixar ele, né, no meio da rédea, no meio da perna, assim, com código de barra, né, sem costa e apita. Mas não vai dar conta de apresentar uma prova também, que vai gelar o sangue na hora, não vai dar conta. E tem gente que não vai dar conta de treinar, nem de domar, mas vai ser o apresentador e o cara voa na pista apresentando, porque ele tem sangue frio para isso. Então a gente tem que se conhecer e ter, né, no caso que você falou, essa humildade aí de saber, para isso aqui eu não vou. Né, eu, por exemplo, eu corri prova de tambor e baliza e prova de rédeas. As provas de rédeas eu adorava correr. As provas de tambor e baliza, eu começava com diarreia às 5 horas da manhã. A prova era 9, com 5 horas eu tava com diarreia já. Me fazia mal, era aquela correria, eu não curtia. Meus cavalos sempre treinavam muito bem e na prova não virava, não dava certo. E as provas de rédeas eu entrava na pista rindo, né? Sempre tinha algumas pessoas próximas que me ajudavam muito, que me davam, tinha ou o Paulo Cury ou o Marcelinho Almeida, cada época era foi um, mas eles sempre estavam juntos e me oxigenava, me alimentava mesmo para correr. Eu entrava na pista feliz para correr a prova, sabe? Então a gente tem que ter essa cabeça de se conhecer. Não adianta eu querer
ser o campeão do tambor e baliza se a prova não me faz bem, sabe? Eu já chegava lá, Sim. né, com 5 quilos mais leve. Pra prova em si era até bom, que eu tava mais levinho, né? Mas pra cabeça tava uma bosta. Não... A gente tem que ter essa consciência aí mesmo. Paulinha, toda vez que você fala alguma coisa assim, alguém curte muito e manda um monte de coração aqui. Então, tá vendo? É engraçadinho, mas É, só. é. Ó, eu vou responder o Jonatas aqui antes de partir para a próxima aqui, só para eu não esquecer ele. Ele pergunta aqui Boa, se cela tem validade ou depende muito legal. do cuidado e a forma do uso. E o João tá outro cara Jonatas, bacana aí. o que eu tenho para falar sobre isso tudo na vida tem prazo de validade. O carro, a gente, uma hora até a gente vai morrer, entendeu? O vinho passa, a carne apodrece, mas para prolongar a qualidade de vida útil desse equipamento, tudo depende da gente. Então, o jeito que você armazena a sua cela é importante. O jeito que você engraxa ela, ou tira ela do cavalo e lava, não lava, engraxa, põe para secar no sol, tudo isso influencia. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma outra coisa aqui que... Ô, Luli, você podia depois falar um pouquinho dessa manutenção, então, da cela, hein? O que é legal de fazer, hein? Tá, a gente pode, eu só vou Vê aí, mas ver o depois que fala tem disso. mais. A Lu, que é uma veterinária, acabou virando cliente, parceira, amiga tal. Ela coloca assim: tem uma potra de 3 anos e várias pessoas me criticaram por não montá-la. Que se deixar passar do tempo, ela fica ruim de domar. Para a gente, é totalmente contra isso. A Europa coloca as éguas de criatórios super renomados para primeiro parir uma cria aos 3, aos 4 anos, e depois que ela pariu o primeiro potro, ela faz uma pré-doma, uma coisa de cabresto, de ser cabrechada, de conviver com humanos. Aí ela é inseminada ou coberta, vai para o pasto, pare um potro. Quando desmamar o potro, elas voltam para a doma. Aí é feita uma doma focada em colocar o animal para o trabalho. Então, a questão aqui é educação veterinária, educação de trabalho. Eu acho completamente contraindicado um animal antes dos 4 anos ser montado. Óbvio que a gente tem A algumas gente não raças, consegue. né? Ou, por exemplo, os cavalos de corrida, né? Aos 2,5 eles já estão na pista, já estão estourados, mas isso é uma questão de ideia, sei lá, de raça, esporte, e os quarto de milha que se preparam para o potro do futuro também, normalmente quando ele é Com campeão do 2 potro do anos. futuro, Já tá tudo quando você estourado. pega ele adulto, ele não vai para prova nenhuma, ele fica como cavalo de amador porque ele não tem mais chance nenhuma, né? Uhum, é. E Então, Luli, uma coisa que eu acho também, né, eu se a acho que gente for, se a isso gente, responde um pouquinho a resposta da Claudiana, que também vem logo, né, perguntando qual é a idade correta que o cavalo tem a coluna em bom estado para ser domado, né? A maturidade muscular e de cabeça do cavalo começa a vir aos 4. A gente tem que imaginar que o cavalo é parecido com um ser humano em idades diferentes, sim, mas você pega um cavalo aos 3, ele é o seu filho com 7 anos. Ele está pronto para ir para academia e levantar um peso? Para fazer barra? Para competir em crossfit? Ele não está pronto, ele não tem maturidade nem de corpo e nem de cabeça para isso. Então, eu acho que aos 3 anos ele pode começar a ser trabalhado de alguma forma. sim, Vai eu escovar o acho cavalo, vai também. cabrestear, faz uma brincadeira no chão. 4 anos, coloca esse cavalo para trabalhar do chão. E daí pega essa maturidade, aquilo que ele te der de opção, e vai puxando, vai tirando o que ele tem de bom. Essa é a minha opinião, não sei qual a sua de idade aqui, Paulinho. Então, Lula, eu gosto de domar com 3 anos, tá? Mas até para quem me conhece, já um dos problemas que eu tenho para treinar cavalo em Vassouras é que todo mundo diz que eu trabalho muito pouco os cavalos. Né? O povo está acostumado, né? O negócio de moer cavalo, moer cavalo, moer cavalo. E eu não, eu vou mais de boinha, eu vou pegando de levezinho, ando pouco. E não é uma coisa que eu tenho na minha cabeça, que, principalmente falando de doma e treinamento, início de treinamento e tal, tem duas
duas situações na vida que a gente fica burro, que a gente não consegue pensar. É quando a gente está cansado e quando a gente está nervoso. Então eu sempre trabalho os potros até antes deles cansarem. Eu trabalho bem pouco os potros, né? Eu não quero deixar potro cansado, eles estão aprendendo, né? Então eu trabalho bem pouco e aí eu vou poupando, vamos dizer assim, o físico deles, né? Eu monto um pouquinho, aí tudo é questão de referência, né? Teve um dia que eu estava num curso, falei pro cara, cara, esses potrinhos, trabalha eles bem pouquinho, monta pouco por dia, monta aí umas 3 vezes por semana, bem pouquinho, fala, 1 horinha tá bom, né, Paulo? Eu falei, não, cara, 1 hora é tempo demais. Ele falou, não, mas pra mim é pouco. Eu falei, então, é muito. Pouquinho que eu digo... Para você é pouco, vai correr em volta da arena que você gasta o seu tempo. Sabe, aí eu falei, cara, pouquinho é 10, 20 minutos, cara. É não ter briga, é não ter cavalo cansado, não ter cavalo estressado. Eles estão aprendendo. Eles estão aprendendo tanto de cabeça, de conseguir movimentar e tal, quanto de corpo. Eles não têm estrutura física para aguentar, eles não têm maturidade nem física nem mental. Né? Porque, assim, um problema que a gente tem, enfim, é real, a gente não pode fugir disso, é que a gente tem que pagar a conta, né? O mercado cobra de domar os potros antes de 3 anos. Então a gente tem que segurar o máximo para chegar nos 3 anos, né? Evitar de pegar antes de 3 anos, e se pegar, fazer bastante trabalho de chão e evitar de montar mesmo, né? Fazendo trabalho de musculatura mesmo. Mas não, geralmente para o profissional não dá para falar, traz seu potro aqui com 4 anos que eu domo ele para você. Ele vai mandar para outra pessoa vai domar e possivelmente você vai ter mais dificuldade, dependendo da região que você tiver e da consciência das pessoas, vai ser muito mais difícil de você pagar as contas. Né? Mas então é por isso... a gente tem que dar conta de lidar com isso e ir construindo essa consciência na região que você vive para conseguir chegar cada vez mais próximo dos 4. Acho que isso daí é interessante de pensar. É exatamente por isso que eu acho que essa quarentena veio em boa hora. Sim. Porque a quantidade de lives e de pessoas falando sobre isso é muito legal, o tempo que as pessoas têm para olhar para isso de uma forma, a educação é como a gente vai fazer com que essa informação chegue às pessoas, independente se elas moram no Amazonas ou no Rio Grande do Sul, todo mundo está com acesso à internet. Talvez não tão bom, mas tá. Então, é esse importante que a gente tem que falar. Muito legal. Eu acho, né? Esses dias eu vi uma live da Gabi, com a Patrícia lá do Rio até, e ela falou dos cavalos que ela pegou para treinar, né, que ela cuidou mesmo para os cavalos chegar bem nessa prova para ser garanhão, eu acho. Eu não lembro direito, mas eu sei que eu acho que, né, pegando o exemplo dela e falando o que eu estava falando antes, eu acho que a dose do trabalho é o segredo das coisas, sabe? Eu acho que não existe técnica boa ou ruim, tem a forma que você vai aplicar ela que vai ser boa ou ruim. Né? Então, assim, você trabalha, né, de acordo com a sua intensidade, vai ser bom ou ruim. Se você apertar demais, vai ser uma bosta. Se você trabalhar 2 anos isso legal, vai ser bom. Né? E uma coisa que eu sempre fiz para mim, só um minutinho, Lúlio, para de falar, menino. Tô brincando. Mas uma coisa que eu sempre fiz para mim, eu sempre preferi errar para menos. Sabe? Eu falo, não sei se eu peço mais um, não, então não vou pedir, vai. Eu sempre tô quase no lado do preguiçoso, vamos dizer assim. Né? Eu prefiro errar por sobrar cavalo. Valeu. Eu prefiro errar por estar sobrando cavalo do que errar por depois faltar cavalo. Sabe? Eu acho que é mais, principalmente para quem está começando a treinar, eu acho que se fosse para dar um conselho, fala, cara, erra para menos sempre, que é mais seguro para nós. E para os cavalos, principalmente. Tá? Eu acho que uma coisa bem legal assim que rola aqui é entender que um cavalo não é igual ao outro nunca. Nem na parte veterinária e nem na parte de treinamento, nem nada, né? Tem cavalo que gosta de trabalhar, tem cavalo que não gosta, tem cavalo que não entendeu, tem cavalo que gosta de prova e não gosta do treino, tem cavalo de tudo. É igual criancinha na escola. Tá? Então, olhar para cada cavalo e falar assim, olha, esse cavalo aqui, eu consigo trabalhar ele 30 minutos, depois ele embirra e acabou. Ou... esse cavalo aqui, ele ainda não está maduro de coluna, né? Não está entregando o lombo do jeito que a gente gostaria. Então, eu acho assim, óbvio que todo mundo quer o dinheiro, que todo mundo tem que pagar conta e tudo, mas é muito mais honesto você falar assim, olha, eu vou fazer assim, olha, esse seu cavalo está muito novo, eu vou demorar um pouco mais, podemos combinar alguma coisa? Por quê? Porque só assim que a gente... O cliente vai virar para você e vai falar assim, porra, esse cara aqui, ele foi ético, moral, ele foi honesto comigo. Sim, isso daí e aí fantástico. Você decide o que você quer. Então, assim, cada cavalo é um cavalo, cada treinador é um treinador.
olha para o cavalo e vê o que ele precisa, né? O Belo colocou assim, tô com um problema com uma mula aqui, né? Poxa, ele tá olhando, ele sabe que aquele bicho dele tá com aquele problema. Então ele vai falar para o proprietário, olha, essa aqui é a minha questão, vamos conversar sobre isso, né? Tipo, óbvio, tem acesso ou não tem acesso. Mas assim, olhar para os seus animais e não olhar para eles como um conjunto, como todos eles iguais. Aham, sim. Esses dias, hoje, eu tava vendo um videozinho do amigo meu, até Nilson Dornelas, ele mexe com doma de bovino, mas ele doma também os bichos dele, os cavalos, mula dele. Ele tava não fizer o que você Vixe, quer. Paulinho, Oi, deu tilt, eu acho. voltou já ou não? Voltou. Tô mexendo ou tô parado? Tá, você tá mexendo. Então tá bom, então tá funcionando. Mas esse amigo meu, o Nilson, ele tava falando, quando o animal não faz o que você quer, troca uma ideia com ele primeiro para ver o que que tá acontecendo. Não sai achando que é briga, sabe? Que muitas vezes não é briga, é uma dificuldadezinha que ele tá tendo e você tem que ser mais gente boa para ele fazer. Não, não é deixar de fazer também, é tentar entender o porquê que não tá acontecendo e aí trocar ideia com o proprietário. Quando eu comecei a treinar cavalo aqui lá no Rio, quando eu morava no Rio, eu tinha um cliente que era muito meu amigo e eu várias vezes falei, Oswaldo, eu não sei o que está acontecendo e tal. Pô, eu queria fazer um curso com tal cara. Ele, pô, Paulinho, vamos lá, ver o frete, vamos levar o cavalo e vai lá montar com o cara. E esse cara me ajudou muito. Até um dia eu virei para ele e falei, puta, Oswaldo, você tá sendo fantástico comigo, cara. Você tá fazendo, porra, papel de pai. Ele falou, não, Paulinho, eu tô dando condição para você trabalhar, cara. Eu tô te dando condição para trabalhar, cara. Eu tô te dando um monte de condição. Se você não fizer um trabalho legal, cara, eu vou arrumar outro. Então, aproveita o que eu tô fazendo por você. E você tá sendo honesto comigo. Né? Eu acho que isso daí que é legal dentro do que você estava falando, sabe? É conversar com os donos, conversar e entender os bichos, né? E respeitar os bichos demais, assim. Isso é bacana. A Nina colocou aqui, né? Volta pra cocheira que amanhã é outro dia. É uma das coisas que eu mais adoro. Você tá naquele negócio que não tá funcionando, né? Não tá funcionando. Você tá pedindo uma coisa, o negócio não tá rolando, você não sabe se é você, se é o cavalo, sua cabeça pode estar cheia, o cavalo percebeu sua atenção, o negócio não tá rolando. Cara, verdade. Volta pra cocheira, esfria sua cabeça, bota a cabeça debaixo da mangueira. Amanhã é outro dia de verdade. Você pode tentar no dia seguinte a mesma coisa ou de uma forma diferente, né? E geralmente, né, quem gosta, na verdade todo mundo que treina cavalo treina porque gosta, né? Começa porque gosta. A gente põe esse cavalo na cocheira, a gente não para de treinar ele até o outro dia quando a gente monta. A gente fica pensando nisso. E nessa de pensar, de conversar com os outros, liga para um amigo, conversa com outro e tal, a gente vai tendo outras ideias, fala, puta, como que eu não pensei nisso? Olha só, o negócio pode ser bem mais simples indo por aqui. Então, a gente esfriar a cabeça é muito bacana, né? Uma coisa que a gente fala bastante quando a gente pensa principalmente em doma, que a gente tem que aprender a domar a gente primeiro. A gente primeiro tem que controlar. A gente doma, né? Eu não dou curso de doma para cavalo, dou curso de doma para aluno, né? Os alunos têm que aprender a se controlar, a ter consciência da emoção dele. E aí dentro a partir do momento que você tem consciência da sua emoção, você consegue controlar ela para trazer uma situação melhor para o cavalo. Né? Eu penso muito desse jeito aí. E às vezes largar o cavalo de lado e voltar para amanhã montar de novo é melhor mesmo. Olha, o Murilo tá... Eu vou responder depois uma questão de cela ali em cima, mas o Murilo tá falando. Mas aí não vai reforçar no cavalo a ideia de que o erro está certo? Então, só eu completar um negocinho aqui, já que o Murilo falou disso daí. Obrigado, Murilo, que eu pensei de falar e não falei, mas você tocou. Então, uma coisa que eu gosto de fazer nessa situação, Luli, que eu faço bastante, se o cavalo está me dando dificuldade nesse exercício, eu volto para um exercício mais simples, que eu sei que ele vai acertar, que eu sei que ele sabe fazer bem. E eu peço para ele fazer esse exercício só para ele acabar legal o dia, sabe? Para acabar o dia numa fotografia boa, vamos dizer assim. É o jeito que eu gosto de falar. Sabe? Então, tá ruim, puta, daqui não vai para frente, não, volta para trás, faz uma coisa que funciona, que você sabe que vai dar certo. Ele fez certo e volta para a baia. Obrigadão, Murilo. Legal isso. Deixa eu responder uma técnica aqui. O Luiz está perguntando sobre os suadouros dos arreios antigos. É diferente das celas atuais na pressão que faz no animal? Qual prejudica menos? Luiz, eu particularmente sou muito fã dos arreios. Como é que eu vou te falar isso? Eu acho que as celas inglesas hoje em dia são precursoras daquilo que veio dos arreios, e o arreio distribuía muito mais, de um modo mais efetivo, a pressão.
Eu gosto muito. Não tem como a gente colocar os arreios para o esporte, para o salto, para o adestramento, para o western, não tem como, mas eu acho que a distribuição de pressão é muito melhor nos arreios. Sim, tem arreios muito bem feitos e arreios Isso que é não tão bem importante, é. feitos. Mas aqueles que têm melhor contato, que se adequam melhor, eles são fantásticos. Que não dá para usar para o esporte, entendeu? Mas é bem legal. Qual prejudica menos? Uma sela bem feita para um cavalo, servindo direito, é a que prejudica menos. Que mais? Gente, alguém aí mais alguma pergunta, algum comentário? Eu não estou acompanhando aqui as letrinhas. Você não está acompanhando, não? Eu tô, mas eu tenho que subir e descer, né? O Thiago coloca assim, aqueles animais mais teimosos, coloca para fazer um exercício, ele nega. Deve-se corrigir e às vezes passa desse tempo ou é melhor deixar para outro dia? Acho que é mais ou menos o que vocês falaram, né? Aqueles animais mais teimosos, coloca para fazer exercício, ele nega. Deve corrigir. E às vezes fala um pouquinho de correção, já que ele está perguntando. Então, Luli, uma coisa que às vezes acontece, né, que a gente até conversou disso bastante aqui em Pati, quando você veio, é que, primeiro, né, o que eu gosto de ter claro na minha cabeça? Se a saúde do cavalo tá legal. O cavalo tá com o lombo doído, não tá doído, o cavalo tá com a boca boa, não tá com a boca boa. É saber se a saúde dele tá legal. Se tiver tudo legal, é menos um grilo que eu tenho na minha cabeça. Outra coisa, se a minha técnica realmente funciona, se eu estou pedindo realmente da forma correta, que tem muita gente às vezes que está montando um cavalo e acha que está pedindo uma coisa e está pedindo outra. Então eu tenho que estar muito certo do que eu estou pedindo para o cavalo. E outra coisa é eu estar certo que o meu cavalo tem condição, por tudo que eu já fiz com ele, se ele tem condição de fazer isso também. Que às vezes a gente quer que o cavalo faça uma coisa que ele não aprendeu uma base para fazer aquilo. Então, se eu sei que ele tem uma base boa para fazer aquele movimento, eu vou insistir um pouquinho, evitando que ele fique cansado e nervoso. Se ele começar a ficar cansado ou nervoso, eu vou trazer ele para trás de novo, fazer aquilo que eu falei antes, e largar para amanhã. Se eu achar que ele tem condição de trabalhar um pouco mais, às vezes ele está brigando muito, vamos dizer, está brigando muito para a direita aqui. Eu largo ele um pouco da direita, vou para a esquerda, faço um outro exercício qualquer e tal, e depois eu volto para onde eu estava, sabe? Tem hora que eu dou uma desligadinha do que a gente está fazendo. Tá brigando demais? Então tá bom. Deixa eu fazer, eu não vou dar descanso para ele. Eu vou fazer outro exercício e depois eu volto para esse exercício para ele acertar. Até depois que ele acertar outro exercício, aí eu dou um descanso, depois eu volto para ele. Né? Na minha cabeça, né, a coisa funciona assim: o cavalo trabalhou mal, ele ganha trabalho, trabalhou bem, ele ganha descanso. O castigo do meu cavalo é trabalhar mais, né? O prêmio dele é descansar. Então, se ele está muito ruim aqui para a direita, eu não vou dar alívio para ele, eu vou sair desse exercício e vou fazer trabalhar de outra coisa. Ele fez outra coisa certa, descansa um pouquinho, depois eu volto para cá. Se ele acertou, beleza, descansa. Se ele não acertou, se eu não estiver conseguindo, a mesma coisa não está andando para frente, eu vou voltar para trás, fazer o exercício que ele acerta. Vou ligar para os amigos meus, não tenho vergonha nenhuma de ligar e de falar que eu não sei. Sabe? Eu acho que a gente está né, o mundo está em constante evolução, a gente está evoluindo, os cavalos estão evoluindo. Então a gente não pode ter vergonha de não saber as coisas, a gente tem que correr atrás de conhecimento. Sabe? Então, se eu estou vendo que não está indo para frente, eu vou ligar para alguém e ver o que eu faço. Uma coisa que muitas vezes não adianta é você ficar fazendo a mesma coisa que você estava fazendo antes. Né? Às vezes você está fazendo uma coisa, o cavalo não faz, você continua fazendo a mesma coisa, o cavalo vai fazer o quê? A mesma coisa. Então você vai ter que mudar alguma coisa, você tem que ver onde que você está errando. Né? Eu vi outro dia uma live do Borba, e ele falou que o Tom Dorrance lá, ele é advogado de cavalo. O cavalo sempre está certo. E eu acho isso também. O cavalo sempre tá certo. Muito legal. Sabe? Se ele não está fazendo certo, é porque você está pedindo errado, ou você não está dando condição dele fazer. Sabe? Ou você está pedindo errado, ou você não está dando condição dele fazer, ou você está usando equipamento errado, que não dá condição, ou ele está ruim de saúde para fazer, que é você que é responsável pela saúde dele também. Então é culpa nossa de qualquer jeito. Então a gente tem que dar conta de se a técnica está boa, se o equipamento está bom, se a saúde está boa. Depois que a gente dá conta disso tudo, se não estiver funcionando é que tem alguma coisa errada, liga para alguém, corre atrás. Mas eu trabalho desse jeito, sabe? Eu saio um pouquinho, volto, saio um pouquinho, volto. Se não deu certo, saio um pouquinho, acerto, amanhã eu volto. Sabe? Eu sou o cara, Luli, você conhece um pouco, eu sou o cara que evita as brigas ao máximo.
Eu não gosto de brigar com cavalo. Não, eu sou o cara da paz mesmo, assim. Não sou o cara de trabalhar pesado, de ficar moendo o cavalo, nem de ficar brigando. Né? Teve uma época que eu montava uns 12 cavalos por dia. E era em lugares diferentes ainda, lá quando eu morava no Rio. E uma coisa que eu passava na minha cabeça, que eu falava, que eu gostava de falar assim, ó, se eu brigar com 12 cavalos no dia, meu trabalho não tem sentido. Eu vou passar o dia inteiro brigando, não vai ter nada positivo. Meu trabalho tem que ser gostoso. Para mim, montar cavalo, desde sempre, é a coisa que eu mais gosto de fazer na vida. Desde que eu era criancinha e andei a cavalo a primeira vez. Então, montar cavalo tem que ser divertido. Treinar cavalo tem que ser divertido. Só para mim e pro cavalo. Só para mim, não. Ô, Paulinho, só rapidinho. Gente, faltam 5 minutos para encerrar essa live aqui. Eu vi que apareceu bastante pergunta. Paulinho, para você, Vamos ok se a gente voltar, fazer tranquilo. mais uma? Tranquilo, Gente, dá um ok aí se vocês quiserem que a gente estenda mais, se for ok para vocês, que daí quando cair essa, a gente liga uma próxima. Mas aí eu preciso que as pessoas que fizeram perguntas mandem elas de novo. Ô, Paulinho, eu vou responder algumas aqui rapidinho da parte técnica aqui, tá? Daí eu te dou outro tema aí. A Luma, eu acho, ela pergunta assim, a sela pode ir até qual parte da garupa? Eu acho que a pergunta está mais ou menos até aonde a sela pode ir. Luma, a garupa, jamais. Sela na garupa, jamais. Mas a gente acha a última costela do cavalo, acompanha a última costela e aí é o limite para que a sela possa apoiar, tá? E na frente? Na frente depois da escápula, da espádua. E o Dicas.cavalo está perguntando assim, qual idade para montar um cavalo para lazer? Dicas para cavalo, dicas cavalo, eu vou falar assim, é a mesma coisa que a gente já falou antes aqui. Coisa. Assim, por mais que ele vá fazer lazer, passeio, ele tem que estar com uma boa cabeça, ele tem que estar acostumado com gente, acostumado com o trabalho, porque não é porque ele vai passear na rua que ele não está fazendo exercício, que ele não está com o dorso pronto, né? Eu acho que esses cavalos de lazer, eles são os que mais a gente tem que cuidar ainda, porque geralmente monta muita gente que não conhece muita coisa de cavalo. Então tem que ter um cuidadinho especial com esses cavalos. Tem que ter um cavalo bem legal para passeio. Cavalo de passeio tem que ser um cavalo de cabeça boa. Que nem você falou ontem do cavalo de ecoterapia. Ele tem que ser o cara. Não é para ser o que não está prestando mais. Tem que ser o cara, é para cuidar de gente. Isso aí. E o Jonatas perguntou aqui, devo usar uma sela para domar e uma sela para treinar? Eu acho que uma sela para domar é essencial, só pela questão de que essa sela... Bom, primeiro que pode acontecer 1000 coisas com ela, né? Pode ser que o cavalo boleie, pode ser que o cavalo se jogue, pode ser que o cavalo deite em cima. E normalmente o cavalo que está para doma, ele não tem o mesmo corpo que ele tem quando ele for mais velho. Então, a sela de doma normalmente é a sela piorzinha. E depois a sela para o treino é uma sela que você já vai pensar na qualidade de vida do seu cavalo. Nós temos 1 minuto e pouquinho, acho que eu já vou encerrar aqui. Já fecha logo, Fecha logo. Nani, se você puder mandar essa pergunta na próxima live, se você ainda tiver, que é uma dica sobre treino para um potro, condicionamento e treino para um potro de 1 ano e meio, a gente fala daqui a pouco. A Claudiana, manta e montado pelo, me pergunta daqui a pouquinho, tá, gente? Eu vou salvar essa aqui e a gente entra na próxima. Por favor, façam as perguntas lá. Até daqui a pouco.